Sejam muito bem-vindos a esta análise. Hoje vamos desvendar como normas técnicas de extrema precisão e uma simbologia universal conseguem pegar uma invenção espacial que existe apenas na mente de quem projeta e traduzir tudo isso para uma realidade perfeitamente segura e executável. Porque vamos concordar, o desenho técnico está muito longe de ser um mero rascunho. Ele é a grande salvaguarda que impede falhas estruturais, garantindo que a concepção arquitetônica seja materializada com exatidão no canteiro de obras. Para começar a compreender essa responsabilidade, vale a pena observar a brilhante analogia biológica estabelecida pelo arquiteto Gildo Montenegro. Pensem no seguinte: a estrutura é o esqueleto, os tijolos são as células e a roupa do edifício é o seu revestimento. Essa comparação ilustra perfeitamente a importância orgânica de um desenho técnico rigoroso, onde cada linha possui uma função vital. Exatamente como ocorre em um corpo humano, se um sistema falha, a edificação inteira é comprometida. Essa representação gráfica é o que garante a saúde e a integridade desse organismo construído. E para destrinchar a norma NBR 6492 de forma clara e didática, nossa pauta vai passar por 6 pontos essenciais: fundamentos arquitetônicos, simbologia universal, rachuras de materiais, cálculos de telhado, especificações de esquadrias e, por fim, os detalhes construtivos. Dando a largada, vamos focar nos nossos fundamentos arquitetônicos. Que é fascinante observar a dicotomia entre a descoberta e a invenção. Descobrir é olhar para o que já existe, estudar a topografia de um terreno, compreender as leis físicas e o contexto ao redor. Já a invenção é o ato de projetar o novo, de criar formas, volumes e espaços habitáveis do zero. Contudo, para que essa matéria bruta se transforme em uma edificação funcional, a invenção exige obrigatoriamente uma representação técnica irretocável. E é justamente por não haver margem para erros na execução que entramos no nosso segundo ponto, a simbologia universal. Vejam como um padrão visual consegue traduzir objetos complexos em diferentes planos, seja em plantas baixas, cortes ou vistas. A utilização de símbolos gráficos universais é o que permite identificar imediatamente uma parede, a disposição de um móvel, a locação exata de peças sanitárias e até mesmo o raio de giro de veículos em garagens. Tudo isso ocorre sem qualquer ambiguidade, assegurando que o leitor do projeto compreenda com perfeição o que deve ser feito. Quem rege toda essa orquestra gráfica é a norma NBR 6492. Ela atua como uma salvaguarda técnica irrenunciável, estabelecendo uma linguagem taquigráfica visual precisa. Sem um tom estritamente formal e padronizado, o arquiteto e o construtor falariam idiomas completamente diferentes. Ao seguir com rigor as espessuras de linhas e os símbolos corretos, garante-se que o design teórico chegue à obra de maneira impecável e isenta de riscos. Avançando para o nosso terceiro componente, vamos falar sobre a identificação visual através das hachuras de materiais. Padrões gráficos muito específicos servem para identificar visualmente materiais como o concreto, a madeira, a alvenaria ou o próprio terreno, dispensando o uso excessivo de anotações textuais no desenho. O concreto, por exemplo, sempre aparece como um pontilhado fino intercalado com pequenos triângulos. A madeira apresenta linhas que simulam os seus veios naturais. Dominar essas convenções é um requisito estrito para detalhar corretamente os revestimentos e as transições de materiais nos cortes construtivos. Passando agora para o nosso quarto ponto, a matemática exigida nos cálculos de telhado. Ao analisar a geometria de uma cobertura, é imperativo compreender a relação matemática que define a inclinação e a altura do seu ponto mais alto, a cumieira. Essa inclinação está muito longe de ser apenas uma escolha estética. Na verdade, ela é ditada fundamentalmente pelos parâmetros técnicos do material escolhido para a telha, garantindo assim a estanquidade e o escoamento adequado das águas pluviais. O cálculo em si segue uma lógica direta e inquestionável. Formalmente, a altura da cumieira baseia-se no vão horizontal daquela seção e no percentual mínimo de inclinação exigido pelo fabricante do material. Por exemplo, se uma telha exige 30% de inclinação, isso significa que a cada 100 centímetros na horizontal, o telhado obrigatoriamente sobe 30 centímetros na vertical. É essa equação que dita toda a volumetria superior da edificação. Aplicando esses princípios matemáticos com total rigor, traçam-se as representações ortográficas padronizadas de telhados de múltiplas águas. Quando se representa corretamente os espigões, as águas furtadas e as direções de drenagem no desenho, a equipe de execução tem a certeza absoluta de como montar a estrutura de suporte da cobertura.
Isso nos leva diretamente ao quinto ponto do nosso estudo, as especificações de esquadrias e o seu detalhamento técnico. Para evitar a poluição visual na planta baixa com textos longos, utiliza-se o quadro de esquadrias. Ele opera como uma ferramenta alfanumérica essencial de referência cruzada. Atribui-se um código no desenho, como P1 ou P2, e o executor consulta imediatamente esta tabela, onde todas as dimensões, materiais e acabamentos estão catalogados de forma sistemática e didática. O detalhamento adequado, no entanto, vai muito além de indicar um simples retângulo na alvenaria. Desenhos de ampliação são estritamente necessários para especificar elementos estruturais e de acabamento, como as vergas, que distribuem a carga acima das janelas, e as soleiras, que definem a transição dos pisos. Negligenciado o detalhamento de uma soleira compromete o acabamento do organismo arquitetônico, de maneira muito semelhante a deixar de proteger os olhos ou os ouvidos desse corpo construtivo. Chegamos então ao nosso sexto e último componente, os fundamentais detalhes construtivos. Trazendo de volta a nossa analogia biológica, as fundações de uma edificação são de fato o seu esqueleto inicial. A elaboração gráfica minuciosa de sapatas, blocos de concreto e vigas baldrames nos cortes técnicos é um fator inegociável. É obrigatório representar tanto o perfil natural quanto o perfil aterrado do terreno para atestar a estabilidade da obra perante todas as cargas atuantes. Para encerrarmos esta análise, convido todos a uma reflexão importante. O que ocorre quando essa etapa rigorosa de detalhamento construtivo estrutural é negligenciada? A falha histórica da Torre de Pisa serve como exemplo clássico de um desvio de prumo severo. As consequências são invariavelmente catastróficas quando a precisão técnica falha. O desenho não é apenas um documento no papel. Ele é o único fiador estrutural que atesta se a ideia será duradoura. Fica o questionamento: até que ponto o sucesso e a perpetuidade de uma obra já estão selados na prancheta muito antes de qualquer escavação iniciar?